Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei qual horário irá estar assistindo. Meu nome é Lucas, participo do grupo da ASP, do grupo de logística do terceiro semestre de 2020. O nosso trabalho é sobre logística e transporte, uma discussão sobre os modais de transporte e o panorama brasileiro. Nosso grupo é formado por André Luiz, Daniel Henrique, Eliane Marília, Elisângela de Melo, Lucas Cordeiro e Matheus dos Santos. Introdução do nosso trabalho. Transporte simboliza um meio de cruciais para o curso logístico na maioria das instituições, pois ele tem um papel fundamental na prestação de serviço ao cliente. De ponto de vista que os custos, o transporte representa cerca de 60% das despesas logísticas. E em alguns casos, pode significar 2 ou 3 vezes o lucro da empresa. As principais funções no transporte na logística estão ligadas basicamente às dimensões de tempo e utilidade de lugar. O transporte de mercadorias é utilizado para disponibilizar produtos onde existe demanda potencial, tendo prazo adequado às necessidades do comprador. Mesmo com o avanço de tecnologias que permitem a troca de informações em tempo real, o transporte continua sendo fundamental para que seja atingido o objetivo logístico, que o produto certo, na quantidade certa, na hora certa e no lugar certo, ao menor custo possível. Muitas empresas brasileiras vêm buscando atingir tal objetivo em suas operações. Com isso, tentam encontrar na eficiência logística e mais especificamente na função do transporte, uma forma de obter um diferencial competitivo. Dentre as iniciativas para aprimorar as atividades de transporte, destacam-se os investimentos realizados em tecnologia da informação, que objetivam fornecer a empresas melhor planejamento e controle da operação, assim como a busca por soluções intermodais que possibilitem uma redução significativa de custos. Agora, vou falar um pouquinho dos modais de transporte. O transporte ferroviário, feito em ferrovias, é utilizado para transportar grandes quantidades de produtos homogêneos ao longo de distâncias relativamente longas. Com exemplo desses produtos estão os transportados a granel, como cereais e grãos. Em relação aos custos, o modal ferroviário tem altos custos fixos, porém seu custo variável é baixo. Embora esse modal não seja utilizado no Brasil em grande porte, devido à falta de investimentos em infraestrutura nas rodovias. Falar um pouquinho agora do rodoviário, que é um dos mais utilizados no Brasil atualmente, Apesar de ser um transporte com algumas estradas brasileiras socateadas, é o transporte que interliga praticamente 100% das coisas no Brasil. O transporte rodoviário, feito por rodovias, sendo o meio de transporte mais utilizado pelas empresas, tendo grande expansão no território nacional. O modal rodoviário é utilizado para transporte de produtos acabados ou semi-acabados, a curta ou longa distância, sendo que seu custo fixo é baixo, rodovias estabelecidas, porém tem um custo variável médio, combustível, manutenção, etc., tendo como vantagem entrega porta a porta, porém com desvantagem possibilita o transporte de pequenas cargas. Não dá para transportar muita coisa num só transporte rodoviário. Precisa de mais transporte, por isso que esse custo pode variar. O transporte hidroviário, que é um transporte que interliga mais as importações de outros países. O transporte hidroviário é utilizado para o transporte de granéis, líquidos, produtos químicos, etc., tendo como meio de transporte navios dedicados, navios contêineres e navios bidirecionais para veículos. Esse meio de transporte é utilizado para transportar mercadorias a longo curso,
realizado entre portos brasileiros e estrangeiros. É o modal que apresenta o mais baixo custo, além de transportar mercadorias volumosas e pesadas. Tem uma capacidade de carga muito grande os navios. Aeroviário. O transporte aeroviário é utilizado principalmente nos transportes de cargas de alto valor unitário, artigos eletrônicos, relógios, alta moda, etc. Como exemplo de transporte, aviões dedicados e aviões de linha. Este transporte tem um custo mais elevado, mas também é o transporte que tem uma entrega com velocidade elevada. Pela velocidade que um avião consegue entregar, fazer o transporte dessa mercadoria. E temos, por fim, o transporte dutoviário. O transporte dutoviário é um meio de transporte que ainda é muito limitado, sendo o modal utilizado para transporte de líquido e gases em grande volume, além de movimentação via dutos lentos, custo fixo mais elevado, custo variável mais baixo, transporte confiável, baixo dano de perdas. Agora vamos comparar as características operacionais dos modais. Para escolher o modal certo para o transporte do produto que deseja entregar, devemos observar as características operacionais relativas por modal de transporte. Em relação aos modais, há 5 pontos importantes para se classificar. Aí tem os pontos aí: velocidade, disponibilidade, confiabilidade, capacidade, frequência e resultado. Aí cada ponto que cada um soma dá o total. Dentro disso, o aquaviário é o transporte mais confiável. Depois vem o dutoviário, aéreo, ferroviário e, por último, o rodoviário. Mesmo sendo um mais utilizado, ele é o que mais é menos confiável. Aí aqui tem um quadro, comparação das vantagens e desvantagens deles, que eu já disse no tópico acima. Multimodalidade e intermodalidade. A multimodalidade consiste na utilização de vários modais de transporte com o objetivo de ganhar agilidade e eficácia nos processos de transbordo. Ou seja, para que as mercadorias cheguem até o destino final, ela será levada por caminhões, aviões, navio ou outro tipo de condução necessária para concluir o envio. Neste modal existe uma relação com um operador de transporte multimodal que assume a responsabilidade perante o dono da carga, lidando diretamente com várias transportadoras envolvidas no fluxo das mercadorias de origem até o destino. A intermodalidade. O transporte intermodal também envolve mais de uma modalidade de transporte. Entretanto, os documentos de transporte são emitidos individualmente para cada operação, além dessa responsabilidade entre transportadores ser claramente dividida. O objetivo desse modal é fazer com que os custos de cada modal sejam minimizados, proporcionando um gasto total mais vantajoso para empresas que optam por esse tipo de operação. Transporte e logística. O transporte é deslocamento de bens de um ponto a outro de rede de logística, respeitando as restrições de integridade de cada carga e confiabilidade do prazo. Não agrega valor aos produtos, mas é fundamental para que os mesmos cheguem ao seu ponto de aplicação, de forma a garantir o melhor desempenho dos investimentos dos diversos agentes econômicos envolvidos no processo. As principais funções do transporte na logística estão ligadas basicamente às dimensões de tempo e utilidade do lugar. Desde os primórdios, o transporte de mercadorias tem sido utilizado para disponibilizar produtos onde existe demanda potencial, dentro do prazo adequado às necessidades do comprador. Agora vamos falar um pouquinho da logística. A logística tem a responsabilidade do processo de planejar, implementar e controlar eficientemente os custos corretos, o fluxo e armazenagem de matérias-primas e estoque durante a fabricação de produtos acabados, e as informações relativas a essas atividades, desde o ponto de origem até o local de consumo, visando atender aos requisitos do cliente. As funções: planejamento agregado, produção, gestão, aprovisionamento e colocação de encomendas a fornecedor, matéria-prima, componente, material de embalagem, etc. Recepção e acompanhamento de encomendas, gestão global de estoques, planejamento de necessidade, gestão física dos armazéns, etc.
Operadores logísticos. Temos operadores logísticos, são organização que presta serviço logístico ou de gestão para terceiros e em algumas situações propiciam mão de obra especializada para certas operações do ciclo da cadeia de suprimentos. Crescente competitividade de mercado é uma das principais razões da divergência para esses serviços. Na atualidade, a logística está prestes em diversas atividades do sistema de venda e distribuição das empresas, o que, de forma natural, impacta os rendimentos da corporação, além de concepção de qualidade por parte de clientes. Aqui temos um gráfico do panorama da atualidade, quais são os modais mais utilizados. O rodoviário vem primeiro, depois o ferroviário, depois o aquaviário. Não, é isso. Depois o aquaviário, depois o aéreo e depois o dutoviário, o último. Aqui temos a considerações finais. Diante dos dados apresentados, compreendemos que os meios de transporte se tornaram algo mais atrativo, rápido e prático. As empresas vêm obtendo melhora no acesso a vários locais onde não existiam os meios de transporte, visto que, conquistando o cliente independentemente do local onde se localiza, pode haver comunicação em tempo real e aumentar os recursos financeiros. Ao receber o produto solicitado de sua casa, o cliente percebe que seus requisitos foram atendidos de forma satisfatória, quanto na qualidade do mesmo, com a confiabilidade e prazo estimado. Aqui temos as referências bibliográficas, os sites que foram retirados das pesquisas e um nosso muito obrigado pela atenção.